Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aí, Marcos Souza, do canal Explicando a Bíblia. A gente vai estar falando mais um pouquinho da Palavra de Deus, tá? Voltamos, depois de um tempo parado. Eu vou tentar voltar de vez em quando, falando mais um pouquinho da Palavra de Deus, explicando um pouquinho da Bíblia para os irmãos, tá? Você que não é inscrito no canal, você que assiste o vídeo aí de vez em quando, não esquece não, dá um like, se inscreve no canal, coloca um comentário, atire suas dúvidas, que o que eu puder eu vou te ajudar, tá? Para você estar aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. Eu vou ler hoje aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui a tela. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Vou tentar sair da tela aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Não posso ficar aqui. Não vai atrapalhar não, tá, gente? Eu vou ler. Você preste atenção aí, que eu vou estar lendo a Palavra de Deus aqui. E vou estar depois explicando um pouquinho da Palavra do Senhor, tá? A gente tem que aprender a cada dia, aprender um pouquinho da Palavra de Deus, tá bom? E eu tô aqui hoje para tentar te ajudar. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim a Palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dá para ler aqui ainda, né? Tá aqui embaixo. Dizemos-vos, pois, isto, que pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque, deixa eu subir um pouquinho, dá para ver aqui ainda está acompanhando. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, deixa eu voltar para cá. O que Paulo está querendo dizer aqui? O ensinamento hoje da Bíblia, tá? É que isso aí vai acontecer no futuro com todo mundo. Todo mundo. Quem crê em Jesus, claro, principalmente os evangélicos. Então a base aí dessa palavra de Deus hoje que a gente aprende é para os evangélicos. Não é isso? Se você não é evangélico, se você nunca foi, você vai ouvir falar muito isso. Você deve ter ouvido falar muita coisa, certo? Então, para essas pessoas, para os caras que estão dentro da igreja, para os pastores, os ensinamentos é esse. Que para quem aceitou Jesus, esse é o ensinamento. Eu vivi na igreja durante 24 anos. Eu sei o que eu estou falando, tá? Pra gente lá dentro da igreja, essas pessoas que estão de fora, os católicos, os umbandas, os espíritas, essas pessoas não vão, se não se converter ao Senhor Jesus Cristo, tá? Se não aceitar Jesus como Salvador, se não estiver dentro da igreja, tomando Santa Ceia, buscando a presença do Senhor, trabalhando para o Senhor todos os dias, essas pessoas não vão para o céu. Nem aqueles que se afastaram, tá?
Porque pela igreja evangélica, se você não estiver filiado a uma igreja, se você estiver no mundo, se você bebe cerveja, se você fuma, se você não frequenta mais uma igreja, se você não toma Santa Ceia, você não está incluído nesse grupo que Paulo está falando, tá? Então, gente, o que ele está querendo dizer? Quem morre e não morre em Jesus, quem tem que estar dentro da igreja, em comunhão com o Pai, em comunhão com o Senhor Jesus. Se você não estiver dentro da igreja, filiado numa igreja, dando dízimo, buscando, tomando Santa Ceia, fazendo todas as regras da igreja, tá? Quando Jesus voltar, você não vai ser arrebatado. O ensinamento da palavra de Deus é que Jesus vai voltar, tá? E isso no final dos tempos, que está próximo para a igreja evangélica, o fim dos tempos, o fim do mundo está próximo. Isso já está próximo há mais de 2000 anos, tá, gente? Você tem que entender isso. A igreja evangélica surgiu há 300 anos atrás, tá? Essa palavra de Deus aí, ela já tem mais de 2000 anos, 2020 anos, tá? E eles hoje, até hoje, quando eles vieram, né, o Martinho Lutero em 1500, teve a revolução da igreja católica, então dali surgiu o protestante, e a igreja surgiu aqui há 200, 300 anos. O que acontece? De lá para cá, quando a igreja surgiu aqui no Brasil, então os pastores viraram, né, os evangélicos, os protestantes, e o ensinamento é esse, que se você não reconhecer Jesus como Salvador, Jesus voltar, você tiver morrido sem Cristo, você não vai ressuscitar para a vida eterna. Você vai ressuscitar para a condenação, tá? E se você tiver morrido em Cristo, fiel, dentro da igreja, sem cometer pecado, tem isso, tá? Então você vai se encontrar com o Senhor nas nuvens. Quem estiver vivo, o ensinamento que eles pegam dessa passagem de Paulo é essa, tá? Quem estiver vivo vai ser arrebatado vivo. Vai ser arrebatado vivo. Esse é o ensinamento. Jesus vai voltar, vai vir nas nuvens, vai pegar a igreja, os evangélicos, e vai levar, tá? Vai vir, é uma vinda misteriosa, é uma vinda antes da grande tribulação. Então Jesus volta, leva a sua igreja, os fiéis, os que estão hoje buscando, que estão na igreja, que estão frequentando. Então leva essa pessoa viva para o céu, tá? Esse é o ensinamento da palavra de Deus. Então, gente, é errado esse ensinamento. Eu vou te explicar que o que o Paulo está falando aqui não é isso que foi ensinado para você a vida toda. Não foi. Eu aprendi assim. Hoje eu sei que eu fui enganado. E você está sendo enganado, desculpa, tá? Por quê? Primeiro, Jesus já falou, a Bíblia fala, vou falar nem Jesus, vou falar a Bíblia fala, que é necessário o homem morrer. É necessário o homem morrer, vindo depois do juízo. Então por aí já está errado. Então já está errado. Se você vai ser arrebatado vivo, você já está em contradição com a Bíblia. Jesus fala que ninguém foi ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por ele, e ninguém entrou no céu a não ser quem desceu do céu, que foi Jesus. O ensinamento dos pastores que eles tiram da Bíblia é que Elias está no céu e Moisés, né, também está no céu. Um diz que é Enoque, então eles têm essa dúvida ainda. Nenhum dos dois está no céu vivo. Entenda isso, nenhum dos dois está no céu vivo. Ninguém está no céu vivo, ninguém foi para o céu. Ninguém. Paulo subiu, a Bíblia diz que Paulo subiu ao terceiro céu em espírito. Em espírito. Não foi ele, corpo e alma, para o céu. Então ninguém subiu ao céu, a não ser quem desceu do céu. Quem fala isso é Jesus, tá? Então, gente, é necessário o homem morrer para ir para o céu. Paulo, quando ele está falando isso aqui, gente, deixa eu achar aqui de novo. Não quero, porém, o versículo 13
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, do que já dormem, dos que estão mortos, tá? O dorme aqui, gente, é porque antes de Jesus, presta atenção, depois eu vou mostrar para você aqui, você vai ver, você vai ler uma coisa que talvez você não tenha lido até hoje na tua vida, tá? Eu não tinha lido, ou tinha lido, tenha passado despercebido. Então, deixa eu te explicar aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, tá? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Paulo estava vivendo depois do período de Jesus, tá? Jesus já tinha ressuscitado uma leva com ele, tá? Você não sabe disso, eu vou te falar. Então foram as primícias a serem ressuscitados. Assim que Jesus morreu e ressuscitou, ele levou a leva do Antigo Testamento, os escolhidos, Moisés, Elias, todos eles que já tinham morrido, ressuscitou com ele. E eu vou te mostrar já já, tá? Você não pensa que eu estou falando besteira, não. É aqui. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus os tornará a trazer com ele, tá? Dizem, pois, que pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então o que acontece aqui? Não entrará na frente dos que dormem. Por que Paulo está falando? Nós, os que ficarmos vivos. Ficarmos vivos, gente, ele está querendo dizer aqui que Jesus ia voltar, mas não ia morrer todo mundo. Paulo não sabia o que ia acontecer. Paulo sabia que ia acontecer, mas como ia acontecer ele não sabia. Então ele está falando nós, os que ficarmos vivos, porque Jesus ia voltar para se vingar. Voltar como? Voltar, gente, aqui não é Jesus voltar como estão falando. Eles pensam que Jesus ia voltar e todo olho ia ver Jesus voltar num cavalo branco para se vingar. Jesus ia aparecer no céu. Não era assim. A palavra de Deus, ele fala que era voltar em juízo. Como Jesus falou lá em Mateus 24, que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada. Ele estava falando de Jerusalém. Então Paulo, os apóstolos, eles estavam pregando a palavra de Deus, que era para os judeus e os gentios. Depois que Paulo passou a pregar para os gentios, se arrependesse, reconhecesse Jesus. Os judeus, eles viviam debaixo da lei. Eles tinham que sair da lei, reconhecer Jesus, tá? Porque a lei durou até Cristo. A lei era uma maldição, a lei não salvava. Então eles tinham que sair da lei e passar para a graça. Lembra de João? Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Então João veio para os judeus. Os discípulos pregaram para os judeus. Paulo tanto pregou para judeu como pregou para gentio, mas Paulo foi enviado para os gentios. Então Paulo falava para aqueles irmãos, para os judeus, que eles tinham que se arrepender, tá? E reconhecer Jesus, sair da lei, abandonar a lei e seguir a graça, que Jesus, ele veio para salvar as ovelhas dele, o povo dele. Então o povo de Cristo, de Jesus, não reconheceu ele como Messias, não reconheceu. Poucos não, vamos dizer muitos reconheceram Jesus como Messias, mas muitos não reconheceram. Inclusive, né, você vê filmes, você vê situação até hoje, os judeus não acreditam que Jesus era Messias. Então a guerra era essa. Uns aceitavam Jesus, quando você vê o filme, você vê a história da Bíblia, você lê. Então quem estuda a Bíblia, quem assiste alguns filmes, vê na televisão. Então muitos dos judeus queriam matar Jesus, que não aceitava que ele era Messias. E essa turma, os fariseus, jabuseus, judeus ortodoxos, judeus, vários tipos lá de judeus, e os samaritanos, vários lá na época deles, não aceitavam que Jesus era o Messias, porque Jesus era filho de José e Maria, e eles conheciam os pais de Jesus.
Então eles não aceitavam um Deus vindo de um homem. Tá entendendo? Então esse foi o problema. E aí Jesus, eles não aceitando Jesus como Salvador, eles também não largavam a lei. Por quê? Porque eles viviam de sacrifício. Os sacerdotes é igual político hoje. Vivem de mentira, vivem de enganação para o povo. Então eles faziam de tudo para enganar o povo, para comer dinheiro do povo. Assim era o período daquela época. Aqueles sacerdotes, né? A turma dos sacerdotes, todos eles viviam de dinheiro do povo, o sacrifício do povo. Então eles usavam o dinheiro do povo, usavam a boa vontade do povo, enganavam o povo em geral. Então Jesus veio para mudar isso, para cessar o sacrifício. O sacrifício ia ser Jesus. Você sabe disso, você conhece a palavra de Deus. Então Jesus se tornaria o sacrifício vivo. Acabou, como aconteceu lá atrás em Moisés, né? Que ele ia sacrificar Isaac, não precisou, certo? Então, mesma coisa aqui, tipificava Cristo. Moisés não libertou o povo lá da escravidão? Então, Jesus iria libertar o povo aqui. Libertar o povo como? Ele se sacrificou por nós. Jesus se sacrificou por nós na cruz do Calvário. E todo mundo que reconhecesse Jesus como Salvador estaria salvo. Essa é a regra. Se você reconhecer Jesus como Messias, como Salvador, então você estaria salvo. Para o judeu, eles tinham que se arrepender, tomar um banho, né, lavar no mar, lá nos mares de lá, tinha que pedir perdão dos pecados deles, porque eles viviam de pecado e viviam debaixo da lei. A lei, gente, era o aio, ela levava você, serviu de aio para levar até Cristo. Quando Cristo veio, acabou a lei, mas eles não aceitavam, como não aceitam até hoje. Então Jesus Cristo veio para acabar com isso, mas eles não reconheceram Jesus como Messias. Então o que Jesus falou em Mateus, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, foi porque o povo de Jerusalém não reconheceu ele como Messias. Então, quem acreditou em Jesus Cristo não entrou em Jerusalém naquele período e foram para outros locais fora de Jerusalém, porque Jesus avisou, os apóstolos avisaram, levaram a palavra de Deus: não entre na cidade, não saia na cidade, não, quem tiver na cidade saia, porque viria repentina destruição. E isso é o que diz sobre o juízo de Deus. Então o juízo seria sobre aquela cidade de Jerusalém, sobre o templo onde existia o sacrifício, tá? E tudo ia acontecer ali dentro de Jerusalém. Foi avisado, o tempo ninguém sabia, mas Jesus avisou. Pensa, gente, quando estiver sitiada a cidade, em Lucas 21 você vai ler isso aí, quando estiver cercada de exército, quando a abominação da desolação estiver na cidade santa, que ele entenda. Jesus avisou: não entre na cidade, quem estiver no campo não volte a pegar suas coisas, porque a ira do Senhor era a destruição do Senhor do Senhor Jesus para aquela geração. Jesus falou: não passará esta geração, ele estava falando da geração dele, sem que todas essas coisas aconteçam. Então Paulo estava falando aqui, gente, o que acontece? Gente, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, muitos iam morrer. Ele sabia que muitos iam morrer até lá. Perseguição do Império Romano. A destruição ia ser o Império Romano que ia invadir Jerusalém, ia destruir a cidade, tudo. Ia acabar com Jerusalém. Eles sabiam disso. Então Paulo não sabia que ele ia morrer. Paulo morreu antes. Nero pegou Paulo e matou Paulo antes. Como matou todos eles. Só não matou João. João do Apocalipse foi o único que ficou vivo para contar a história, tá? João de Apocalipse foi o único dos apóstolos que ficou vivo. João não morreu com o Apocalipse. Antes, todos eles já tinham morrido. Antes do Apocalipse, antes
do Império Romano com o general Tito invadir Jerusalém e destruir Jerusalém completamente, que foi o final do mundo, daquele aio, daquela cidade, da lei, do templo, entendeu, gente? Então essa foi o que Paulo estava querendo dizer aqui. Nós, os que ficamos vivos nessa situação, que nós não sabemos quem iria, ele não sabia quem ia ficar vivo, seremos arrebatados depois. Por quê? Depois que morresse. Não é arrebatado vivo. Entenda isso, tá? O que Paulo está querendo dizer aqui, gente, que nós não precederemos, nós não seremos levados antes dos que já morreram em Cristo. Que primeiro, quando tudo acontecesse, tá? Você morreu, já era. O que aconteceu? Morreu automaticamente. Jesus ia reunir todos os seus filhos dos 4 cantos da terra. Depois que tudo tivesse terminado, Jerusalém tivesse sido destruído, que seria o último dia para aquela cidade, acabou, foi destruído o templo, foi destruído tudo. Então Jesus reuniria todos os seus escolhidos depois da morte dele e levaria para o céu. Ou seja, o que aconteceria? Jesus não veio buscar a igreja desse jeito, veio para destruir Jerusalém. Jesus veio não em pessoa, entenda isso. A palavra de Deus, ela fala em destruição. Jesus vem Deus vem cavalgando pelas nuvens. Isso tudo, gente, é figura de linguagem. Destruição, juízo de Deus era que ele enviaria, era sempre assim. Deus, ele enviava um exército para destruir uma cidade, tá? Então esse era o juízo de Deus. Ele não vinha pessoalmente para destruir. Ele vinha, mandava outros, como foi o assírios em cima de Nabucodonosor, na Babilônia, em cima do Egito. Então vinha o exército de outras cidades. Você vai ler isso, está na Bíblia. Depois eu vou deixar algumas passagens para vocês aqui. Isso aí, eles vinham e destruíam as cidades, e aquela cidade passava a ser tomada. Assim foi com a Grécia, assim foi com o Egito, assim foi com Babilônia, e assim foi com os assírios, que no final de tudo quem tomou tudo foi o Império Romano. Então o Império Romano, ele foi usado para fazer esse juízo contra Jerusalém, e aí matou completamente os sacerdotes, destruiu completamente a cidade, o templo. Milhões e milhões de pessoas morreram, que foi o Apocalipse. É o Apocalipse que estão esperando até hoje. Então foi destruída a cidade e o templo. E aquelas pessoas, morreu todos. Eles morreram, se mataram entre si, dentro de Jerusalém, com a fome, com a peste, com tudo que tinha direito de doenças. E depois os romanos entraram, invadiram e acabaram de matar todo mundo. E quem não morreu ali foi levado para cativeiro em Roma, para se servir de comida de leão, para servir de jogos olímpicos que tinha em Roma. Então morreram de outra maneira, porque não creram no Senhor Jesus Cristo. Então é isso que aconteceu. Aí Paulo fala, nós os que ficarmos vivos, e as pessoas estão pensando que Paulo está vivo até hoje. Nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com o Senhor. Não, Paulo morreu, se eu não me engano foi decapitado. Todos morreram. Ele achava que fosse ficar vivo e arrebatado vivo. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, que nós seremos arrebatados vivos. É o que as pessoas pensam hoje. O ensinamento da palavra de Deus, dos evangélicos, é que você vai estar na rua, você vai estar tomando um cafezinho, você vai estar dentro da igreja, você vai estar em algum lugar, simplesmente vai ser num piscar de olhos, sua roupa vai cair e você vai subir. Esse é o ensinamento. Mas não é isso que a palavra de Deus está falando. Entenda, tá? Não é isso que Paulo está querendo dizer aqui, que você vai ser arrebatado no piscar de olhos. Jesus vai voltar a buscar a igreja, e os crentes que estão dentro da igreja ou fora da igreja, mas que está fiel a Deus, a roupa vai cair, e você, como Deixados para Trás ensinou, esse filme passou várias vezes e não passa até hoje. Então tua roupa vai ficar nos aeroportos, o avião vai cair, vai ter uma desgraça total. Isso não vai acontecer. Bota isso na tua cabeça. Isso nunca vai acontecer. Tá? Você vai morrer. Essa é o que Paulo está falando. Nós vamos morrer. Alguns vão morrer, tá? Morreu, eu ainda estou vivo? Como Paulo estava. Então, o que vai acontecer? Os que já morreram seriam arrebatados. Arrebatado como, gente? O corpo já era.
arrebatado é a alma e o espírito. Então você recebe um corpo transformado e vai para o encontro com o Senhor. Dali você já vai automaticamente. Hoje nós morremos, nós seremos transformados no piscar de olhos. Como? Você morreu automaticamente, a alma e o seu espírito, eles sobem para ter um encontro com um novo corpo, e aí você entra no céu, na Nova Jerusalém. Essa é a palavra de Deus, tá? Então quando Paulo está falando que nós seremos arrebatados, não é que você vai ser arrebatado vivo. Não acredite nisso. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Eu vou tentar mostrar aqui para você uma passagem que talvez, tá, você não tenha lido. Deixa eu achar aqui. Se eu não me engano é Mateus. É Mateus sim. Mateus 27. Olha só. Se eu não me engano, 57. Deixa eu dar uma procurada aqui. Ele foi 27 de Pilatos, tá. Ele estava ali no dia seguinte, o dia depois da pregação, Pilatos, dizendo: é por aqui. Vamos aí. Aqui, ó. Ó, preste atenção, gente. Vou até mostrar aqui. Será que é isso aqui? Acho que é, né? Aqui. Vou conseguir chegar. Olha só, preste atenção aqui, tá? Olha só, gente. Ó. Vou ler até aqui. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. Olha aqui, gente, versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram... Ó, vou subir aqui para você ver. Aqui, ó. Ó, vou até aqui, ó. Calma aí. Tá vendo aqui? Foram ressuscitados. Tá lendo aí? E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. Esse aqui foram os primeiros. Quem está incluído nessa turma? Até Jesus. Do Velho Testamento até Jesus, porque eles dormiam. Então lembra que Paulo falou? Gente, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá aí. Essa é a primeira leva das pessoas que ressuscitaram. Quem, gente? Paulo é da segunda leva. Moisés, Elias, Eliseu, Davi, todos lá de trás que eram escolhidos de Deus, que foram separados por Deus, que foram homens de Deus, estão aqui nessa leva. Esses estavam dormindo. Por quê, gente? Eles não saíam, o espírito, quando morre, vai a Deus, mas a alma ficava no sepulcro. Então, quando aquela separação que Moisés fala, separação de Abraão, né, que não passa da lá nem para cá, era porque, molha a minha garganta aí, vai lá, que existe uma separação. Os que morriam em Cristo já ficavam dormindo, mas refrescados, tá? Quando Jesus veio, eles ressuscitaram, e foram os primeiros, as primícias. Esses caras ressuscitaram. Agora vamos aqui, ó, outro. E saindo dos sepulcros, olha só, presta atenção nisso aqui, ó. E saindo dos sepulcros, só aqui, depois da ressurreição dele, olha só, depois da ressurreição dele, de Jesus, né? Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha o que está falando aqui a palavra de Deus. Pode ler na tua Bíblia aí. Não estou enganando ninguém, estou querendo te mostrar a palavra de Deus. Esses aqui ressuscitaram, foram os primeiros do Velho Testamento, até Jesus. Todos que morreram até Jesus,
tá? Do velho, do novo, até Jesus Cristo, que morreram crendo em Jesus, que morreram, que eram escolhidos de Deus. Aí que olha o outro, ó. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Tá vendo aqui, gente? Então, preste atenção aqui, eu vou botar aqui de novo. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, em Jerusalém, e apareceram a muitos. Então, se você pegar, tá? E abriram os sepulcros, tá aqui, ó, o 52, o 53, esses dois, ó, tá aí. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, gente, o que acontece? O que Paulo está falando aqui é que quando eles também, depois de Jesus Cristo, essa é a segunda leva, lembra? Bem-aventurados que participaram da primeira ressurreição, esses aí, esses foram da primeira ressurreição. Jesus é da segunda, quem morreu depois de Cristo, Paulo, os apóstolos, todos eles, é a segunda ressurreição, tá? E depois de tudo isso, os que ficaram vivos, que muitos ainda ficaram vivos depois de Jerusalém, os que fugiram, que não estavam na cidade santa, João, por exemplo, né, que foi o único dos apóstolos que ficou vivo, e os outros que eram seguidores de Jesus Cristo, como nós hoje, depois da destruição de Jerusalém, que foi implantada a graça, tá? A partir de hoje nós vemos na graça. Então, gente, se você morreu hoje, você não vai ser arrebatado vivo, entenda isso. Você, no piscar de olhos, você vai morrer, como o teu parente que já morreu, que reconheceu Jesus, que sabe que Jesus é o Messias, tá? Que crê em Jesus, independente de religião, você receberá um novo corpo. Automaticamente você irá entrar no paraíso, na Nova Jerusalém, na cidade santa, que está preparada, não vai descer cidade santa nenhuma. Nós que vamos até ela encontrar com o Senhor nos ares, tá? E aí nós viveremos para sempre com o Senhor, com um novo corpo, tá? Você vai encontrar com a sua parentela, você vai encontrar com as pessoas que morreram, que você sabe que crê em Jesus Cristo, que você fala, todo mundo crê. Não, nem todo mundo crê em Jesus Cristo e nem todos são escolhidos para isso. A Bíblia nos ensina que Deus escolheu os seus, é Deus que escolhe. Então todos que Deus escolheu, independente de ser da sua família ou não, tá? Você vai encontrar com o céu, independente da sua religião ou não. Não existe esse negócio de religião, isso foi criado depois de muitos anos, né? Depois de a Igreja Católica começou a criar a igreja deles, depois a Igreja Evangélica criou a igreja deles e os judeus criaram as igrejas deles, mas são todos aqueles que crêem em Jesus Cristo. Esses terão a vida eterna e são escolhidos de Deus. Não foi você que escolheu a Deus, Deus que escolheu você, Deus que me escolheu. Então você terá uma entrada triunfal no paraíso depois da sua morte, tá? E não entrará em Jerusalém, na Nova Jerusalém, vivo, arrebatado vivo, como ensina a Igreja Evangélica. Creia nisso, tá? Estuda. Você quiser tirar dúvida, pode mandar aí que na melhor maneira possível eu vou tentar te explicar sobre isso que eu estou falando agora, tá? Vamos ter alguns vídeos de vez em quando para falar sobre a palavra de Deus. Creia que você é um escolhido de Deus e quando você morrer, você será arrebatado, tua alma, o teu espírito será arrebatado e você receberá um novo corpo e entrará na Nova Jerusalém. Amém, irmão? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não esqueça, se inscreve no canal, dá um like e compartilha.